se a gente for olhar a literatura, eu peguei isso aqui hoje à tarde, antes de vir para cá, Carlos. Usando o PubMed a palavra canabinoide, tentando englobar tudo. Porque canabinoide tem cannabis, tem receptor, quer dizer, quem está estudando cannabis vai publicar alguma coisa, tem que pôr a palavra canabinoide pelo mesmo resumo, né? Isso é que a gente imagina. E a gente vê essa perspectiva aqui. O interessante é que tem pontos estratégicos. Eu nasci em 1963, foi quando o Michel Lana isolou, que não é mentira, foi isolado antes, já contei essa história. Mas houve um salto no número de publicações quando se descobriu experimentalmente que funcionava como anticonvulsivante rápido. Aí cresceu um pouquinho. Aí nos anos 80 teve o Carlinha, mas não impactou nada. Na farmacose não impactou. Por que será? A cannabis é usada há 4 mil anos. Por que será? Os cigarros índios vendiam aqui para quem tinha crise de asma, baseado enrolado na farmácia em 1930. Bom, começou a crescer de novo em 1994, porque aí sim tudo mudou. Foi quando Alan Howard descobriu o receptor CB1. Essa história então é fantástica, a literatura foi para frente e só cresce a literatura. E no câncer? Bom, aí eu tenho uma história muito interessante para contar. Isso aqui é essa cadeia de montanhas Altai, aquelas montanhas que separam a Europa Oriental da Ásia e desce ali para o norte da Índia, da China, né? Descendo ali, lá tem o permafrost. Para quem não conhece, o permafrost é uma área onde é gelado 100% do tempo. E lá foi encontrado uma múmia de 500 anos antes de Cristo. Olha que interessante essa história. Essa múmia é russa. Foi preservada com tatuagens que permitiram identificar uma dinastia para acertar direitinho a data. Essa múmia era uma múmia muito especial, porque no sarcófago dela tinha uma carruagem com 6 cavalos. Tinha uma riqueza maravilhosa, sabe, um tesouro nessa múmia. E aí eles resolveram fazer hipóteses de maconha. Potes e potes de flores de maconha. Então eles resolveram fazer uma tomografia dessa múmia e descobriram uma coisa interessante. Ela era uma mulher falaram na reportagem ali, 25 anos, mas eu fui estudar isso melhor. Era uma mulher que variava de 20 a 40 anos. E de que ela morreu? Olha, tinha vértebras desabadas. De que ela morreu? Capitou-se. Lesão e resistência de densidade na mama, na axila. Então as alterações sugerem que aquela mulher faleceu por causa do câncer de mama. Isso foi provado aqui na reportagem lá, sabe? Teve de certo. É muito interessante que eles mostram isso direitinho, sabe? Pode ser ter uma história meio contada. Agora a minha pergunta é: o que as flores de cannabis e muita estavam fazendo naquele sarcófago? Olha, os cavalos e a carruagem, porque é o seguinte, eles preservavam o corpo achando que a pessoa ia para um outro além, né? E talvez o Uber na época era uma carruagem com 6 cavalos. Né? Agora a maconha para que será? Será que é para aliviar a dor? Será que eles acreditavam que era um tratamento? O que é isso? Então tinham flores secas de cannabis lá. Olha uma flor seca, de linda. Isso aqui não é uma flor seca de cannabis. Isso aqui é uma flor do meu quintal. Eu vou falar um pouquinho da planta, para as pessoas entenderem a planta. Cannabis é uma angiosperma. O que é isso? A gente planta ela igual o feijãozinho, sabe, Genaro? Você põe a sementinha no algodãozinho molhado, igual o jardim de infância. Molha, aí ela vai germinar, nasce um raizinho. Aí você põe ela num vasinho, que tem um substrato, que você planeja o substrato, ela começa a crescer, solta folhinhas, ela vai para uma fase que chama vegetação. Ela fica botando aquelas folhinhas lindas de 5 pontas, como se fossem antenas para pegar a energia do sol. Para quê? Para fazer a fotossíntese. Aí tem gente que acha que fuma aquela folhinha de 5 pontas. Que é isso? Fumo é a flor da cannabis. A planta vai crescendo, 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 é uma planta rápida. 6, 8 meses no máximo, ela já morreu. Ela tem um comportamento de capim. Tem a planta macho e a planta fêmea. Aqui eu estou vendo que tem 3 machos. Sabe quantos machos tem no meu quintal? 0. Por quê? Na hora que a planta produz o pólen, e esse pólen é estourado daquele saquinho lá, ele consegue fecundar uma planta a 4 km de distância. Porque esses aqui são os pistilos, esses douradinhos aqui. Ó. E quando fecunda, o que acontece?
A planta vai gastar energia para produzir o quê? Semente. Para produzir o quê? Um fruto. Cannabis tem um fruto mesmo, primitivo. E com isso a planta vai gastar toda a energia na produção da semente do fruto. Mas eu quero que ela gaste energia na produção dessas gotículas aqui, que são os tricones. É nessas gotículas que estão os fitocannabinoides. Bom, e aí, doutor? Bom, maconha, essa aula não foi para esse pessoal. Porque esse pessoal aqui, a cabeça está num outro nível. Essa aula aqui foi para uma turma bem careta. Entende? Para entender o quê? Que todo mundo que acha que maconha é uma coisa só. Não, gente. Tem mais variedade de maconha do que tem de cachorro. Então um poodle toy pode até acalmar uma vovozinha meio estressada. Mas um Rottweiler não. Entendeu? E as variedades são enormes. E por que maconha é um demônio, cannabis é intelectual e canabidiol? Ai, esse nome eu não gosto dele. Porque joga tudo no mesmo balaio. Puxa vida, o canabidiol precisa ser valorizado de um outro jeito. Não é toma canabidiol. Não é prático, dona Dulce, indústria farmacêutica, que põe 200 miligramas, não vende. Joga azeite, né? Vai diluindo. Não é uma wellness, nem de longe. Né? Então tem 54 variedades de cachorro e 60 mais de cannabis. Muito mais de 60. Eu tenho um livro que é 100 ervas que você precisa de experimentar antes de você morrer.